Fala galera do canal Essência Ágape, estamos chegando para o último vídeo da série a respeito do Espírito Santo. A pequena série que fala sobre alguns pontos a respeito do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a pessoa preciosa do Espírito Santo de Deus. Já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. E hoje nós falaremos a maneira com que nós podemos receber o Espírito Santo. Como alcançar o Espírito Santo. Como receber, como ser cheio do Espírito Santo. E aí nós vamos observar que existem alguns princípios das quais nós precisamos atentar, observar, para que o Espírito Santo possa então habitar no nosso coração, para que nós possamos ser cheios do mesmo. Atos capítulo de número 5, verso de número 32, está escrito da seguinte maneira: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Palavras dos apóstolos de Cristo Jesus dizendo que eles eram testemunhas a respeito daquelas palavras. Não somente eles, mas também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o primeiro princípio a ser aplicado nas nossas vidas, para que possamos receber o Espírito Santo e ser cheio do mesmo: obedecer a Deus, obedecer à vontade de Cristo. A obediência é um princípio fundamental na vida daquele que deseja viver piamente o Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que deseja viver segundo a vontade de Deus para a sua vida. Aquele que deseja receber e ser cheio do Espírito Santo precisa ter uma vida de obediência, porque Deus dá do seu Espírito àqueles que o obedecem, como dito pelo texto. Segundo princípio que nós precisamos saber para sermos cheios ou para receber o Espírito Santo está narrado no Evangelho de João, capítulo de número 7, verso 37, ou verso 37 até o 40, verso 37 até o 40. Está escrito da seguinte maneira: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Na verdade, existem dois princípios no texto lido para que nós possamos receber e ser cheios do Espírito Santo. Primeiro princípio, precisamos desejar, precisamos ansiar pelo Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele dizia do Espírito Santo. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Assim como nós temos sede de um bom copo d'água, quando há escassez da mesma, assim nós precisamos desejar o Espírito Santo. Nós precisamos ansiar pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro princípio, que dentro do próprio texto da qual nós lemos, nós podemos identificar para receber e ser cheio do Espírito Santo, precisamos crer. Crer em Cristo Jesus. Isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Crê em quem? Em Cristo Jesus. Para receber o Espírito Santo é necessário crer em Cristo Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Redentor do homem, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um quarto princípio que nós podemos destacar para recebermos e sermos cheios do Espírito Santo é a perseverança na busca. Jesus, ele vai dizer antes de ser assunto aos céus aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei em Jerusalém, ficai ali, mantém constância, esperem ali, aguardem ali. Então, perseverar na busca pelo Espírito Santo. E de que maneira? Em oração, como nós podemos ver no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, junto das mulheres que seguiam Jesus, eles perseveravam unanimemente em oração. Não havia pensamentos contrários. Eles perseveravam unanimemente
em oração. Então, quer receber o Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo, aplique uma vida de oração no seu cotidiano. Comece a ter relacionamento, comece a ter comunhão com o Pai. Só é possível relacionamento, só é possível comunhão com Deus por intermédio da meditação nas Sagradas Escrituras e uma vida prática de oração. Oração é o modo pela qual nós nos comunicamos a Deus. Nós falamos a Deus por intermédio da oração. E na meditação das Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. Está estabelecido então um diálogo entre o homem e Deus, Deus e o homem. Existe aí então comunhão, existe um relacionamento. E quanto mais nós conversamos com Deus e ouvimos a sua voz pela meditação na Sagrada Escritura, nós estamos gerando intimidade, porque é tempo dedicado ao relacionamento. Podemos ser simples colegas de trabalho, por exemplo, quando passamos ao lado de uma determinada pessoa e a cumprimentamos como um bom dia. Somos apenas conhecidos. Podemos ser amigos e podemos ser irmãos, pessoas mais próximas, pessoas mais chegadas, amigos mais próximos. Isso significa que a nossa intimidade está aumentando, significa que nós temos assuntos para conversar, significa que nós temos um relacionamento profundo. Assim é para com Deus também. Precisamos ter contato diário, contato constante com Deus. Isto aprofunda a nossa intimidade para com Ele. E certamente que dessa maneira o Espírito nos é concedido e tornarmos-nos cheios do Espírito Santo, cheios de suas virtudes, cheios dos seus dons, para executar ou cumprir com excelência a obra que Ele nos tem confiado. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa desejar ser cheio do Espírito Santo para que você venha cumprir o propósito de Deus na sua vida, para que os desígnios de Deus na sua vida possam ser realizados em excelência. E naquele grande dia você venha apresentar-se perante Deus recebendo uma palavra de sede bem-vindos, benditos de meu Pai. Deus o abençoe e até a próxima.